O ano de 2017 acabou trazendo de volta ao cenário sul-americano um dos maiores times da história desse continente. O Clube Atlético Independiente de Avellaneda acabou campeão da Copa Sul-Americana, provando a toda a América do Sul e também a si próprio que ainda é o grande rei de Copas. Bem, gente, hoje eu vou falar a respeito da Copa Sul-Americana. Que tivemos aí um time brasileiro na final, o Flamengo, contra uma equipe argentina, o Independiente de Avellaneda. E Flamengo, né, representando o futebol brasileiro, até foi muito bem nessa competição, entrou na terceira fase, né, quando veio eliminado da Taça Libertadores de América e teve alguns pequenos percalços pelo caminho, mas em nenhum momento teve algum time muito superior ao Flamengo nessa competição. O Flamengo que enfrentou o Palestino, acabou passando pela equipe do Palestino, depois pegou o Fluminense, foi um jogo bem duro, um jogo bem difícil, né, a primeira partida, a segunda partida então foi uma guerra, o Fluminense esteve muito perto de se classificar contra o Flamengo, e mesmo assim, um garoto Viseu, em noite inspirada, o Flamengo acabou empatando o jogo e já havia vencido o primeiro, acabou levando essa vantagem, indo para uma semifinal contra um time tradicional também da América do Sul e principalmente da Colômbia, né? Uma das maiores torcidas da Colômbia, a segunda maior torcida da Colômbia, atrás do Atlético Nacional de Medellín, é do Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla, que teve o Valderrama como um dos seus grandes ídolos, chegou a essa semifinal contra a equipe do Flamengo, vencendo o Sport na fase quartos de final, na verdade, e fez um jogo bem duro contra a equipe do Flamengo. A primeira partida aqui no Rio, o goleiro Diego Alves acabou se machucando. Entrou o Alex Muralha que já vinha falhando várias vezes, acabou falhando naquele jogo também. Uma bola que passou por baixo dele. O Flamengo acabou virando o jogo, acabou indo para Barranquilla com uma pequena vantagem, mas lá em Barranquilla outro goleiro assumiria e faria história na equipe do Flamengo. O César, o mesmo goleiro que saiu da Copa Sul-Americana para dar a vaga para o Diego Alves poder entrar, né, nessa competição, foi o mesmo que voltou na vaga do Diego Alves, contundido, que só volta agora em 2018 no futebol, depois de uma séria contusão no seu ombro direito. O César acabou pegando muito, pegou pênalti, foi um goleiro seguro, acabou dando à equipe do Flamengo a segurança e sobriedade que o Alex Muralha não conseguira dar. O Flamengo, então, chegaria à final da Sul-Americana, né, que é a segunda competição mais importante depois da Libertadores, né, é um título de grande expressão contra a equipe do Independiente. A exemplo de 95, quando também o Flamengo chegou a uma final contra o Independiente, na época foi a final da Supercopa de Campeões, e engraçado que esse ano de 2017 ele se assemelhou muito a 95, porque ele teve o Grêmio chegando a uma final de Libertadores, fazendo o seu segundo jogo fora de casa e saindo campeão, como foi em 95, contra o Atlético Nacional de Medellín em 95 e em 2017 contra a equipe do Lanús, e também o Flamengo chegando à final de uma competição, que era a segunda na época, contra a equipe do Independiente, fazendo a primeira partida fora de casa e a segunda partida em casa. E o mais engraçado é que até os resultados foram parecidos, porque o Flamengo acabou perdendo a primeira partida, em 95 havia perdido por 2-0, e aqui no Rio de Janeiro acabou empatando em 1-1. Em 95 ele acabou vencendo por 1-0, mas não conseguiu fazer o segundo gol, que levaria para os pênaltis. O Independiente acabou campeão, aquele time do Independiente, que tinha um bom time em 95, que tinha Burochaga, que tinha Garneiro, que tinha o zagueiro Rochen, que tinha também Serrizuela na zaga. Era um bom time, o time do Rei de Copas. E o Flamengo na época que tinha o ataque dos sonhos, né? Sávio, Romário e Edmundo, que depois fizeram até a piadinha do pior ataque do mundo. Mas que são 3 jogadores de grande nome. Esse ano, com jogadores com menos nome, o Flamengo, mesmo assim, ainda chegou à final, mas não conseguiu vencer. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na prancheta como jogaram Independiente e também a equipe do Flamengo. O Flamengo, no primeiro jogo, principalmente, adotou uma postura um pouco mais defensiva, né? Aqui observe o Flamengo de azul, tá, gente? Aí entendam o Flamengo de azul, porque o Flamengo
tem como tradição a cor azul também, que foi a primeira cor do Clube de Regatas do Flamengo, que era azul e amarelo. E o Rei de Copas de vermelho, cor tradicional vermelho e branca, do Independiente. O time do Independiente, ele apostou muito nas jogadas pelas pontas. E observem que o time joga num esquema tático, com os seus 2 volantes, o seu meia central, 2 jogadores pelas pontas, os 2 laterais, mas isso daqui muda o jogo todo. O Messa vem aqui para trás, esse jogador Rodrigues recua, o Barco vem para cá, esse jogador cai do outro lado, o Barco vem para o lado esquerdo, e aqui o Benítez vem para o lado direito, enfim. Eles fazem a infiltração, também na área, chegando com 4 jogadores. O time muda muito, roda o campo todo, não tem como fazer marcação individual, tem que ser zona mesmo. Só que o time deles também tem uma zaga muito frágil. Tem jogadores com um pouco já de idade, como o Tagliafico. Jogadores lentos, como também o da Silva, não são jogadores bons assim na parte defensiva. Mesmo assim, o time deles conseguiu segurar um bom resultado. Tomou o primeiro gol de cabeça do zagueiro Hever, e o time do Flamengo perdeu muitas oportunidades. Poderia ter investido mais em contra-ataques pelas pontas, em jogadas individuais, principalmente do lado direito, aonde tinha a possibilidade disso acontecer. O Flamengo, que naquele jogo alternou um pouco seu esquema tático, muitas das vezes o que nós vimos em campo foi mais ou menos isso daqui, ó, deixando esse ponta aqui, esse lateral aqui solto, e esse jogador vindo um pouco mais pelo meio. O Lucas Paquetá, que era esse jogador que jogava aberto, fez muito bem essa função, inclusive é um jogador que o time do Flamengo tem que prestar muita atenção para essa próxima janela de vendas de jogadores para a Europa. É um jogador que o Flamengo tem que segurar um pouco mais, porque é um jogador que vai dar caldo no Flamengo e mais para frente vai gerar dinheiro. E investiu pouco nas jogadas com o Viseu. O Viseu que foi artilheiro dessa competição e que é um jogador, um centroavante de área, aquele 9 de antigamente. E que poderia ter aproveitado um pouco mais a fragilidade dessa zaga aqui na bola aérea. Faltas laterais que não foram cavadas, enfim, o Flamengo se resguardou após ter o resultado, voltou com o time todo aqui para trás, ó, e deu campo, espaço aqui, deu espaço aqui, deu chegada pelos lados, com os laterais, e deu bastante espaço para que o time pudesse chegar à área do Flamengo. O Flamengo deu a possibilidade disso acontecer para o time argentino. O Independiente não chegou na área pura e simplesmente porque fazia uma boa jogada, porque era um time tecnicamente melhor. É porque tinha uma grande movimentação, isso é claro. Esses jogadores aqui da frente se movimentam muito, Barco, Messa, o jogador Benítez, o Sanchez Ninho, que vem de trás. São jogadores que se movimentam, rodam o campo todo. O técnico deles, inclusive, é um ex-técnico de hóquei, então é um cara que tem uma cabeça um pouco diferente do futebol amarrado. Ele gosta de girar o time mesmo, o time dele faz muito bem isso. E com esse estilo de jogo ele acabou fazendo o primeiro e o segundo gol. Pegou esse resultado, colocou embaixo do braço e veio aqui para o Rio de Janeiro. E o Flamengo de novo pressionou, conseguiu o seu gol, mas de novo não soube segurar o resultado, não soube jogar com o resultado embaixo do braço. E aí se apavorou muitas vezes, e aí o senhor Reinaldo Rueda pega esse coitado aqui do Everton e coloca ele como lateral esquerdo, tirando o Trauco do time e colocando o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, além dele pegar a bola e centralizar demais, ou seja, trazer aqui para essa zona de conflito, aonde o time vermelho tinha sempre 4 jogadores à frente dos seus zagueiros, ele perdia espaço. Ele vinha para essa zona muito povoada, enquanto o Everton estava abrindo a jogada, estava fazendo a jogada de linha de fundo e tentando cruzamento na área para o Viseu. Quando isso aqui acontece, o cara que fica carregando o time embaixo do braço é o Paquetá. O Paquetá é obrigado a sair aqui da ponta, aqui, ó, vir para o meio, voltar, marcar, chegar na linha de fundo, tentar alguma coisa,
tentar voltar na marcação para ajudar também. Ou seja, ele acaba sendo um jogador que fica muito ilhado. Então aqui, ele vem para cá, volta aqui, tenta marcar. Chegou um momento do jogo que ele já estava exausto. E com isso o Flamengo acabou perdendo força ofensiva. E pior, aqui, ó, esse lado aqui com o Everton que já estava parado há muito tempo, acabou deixando muitos espaços. E esses espaços acabaram sendo povoados aqui pelos jogadores. O Benítez, o Barco, que veio para esse lado de cá, né, aproveitando essa falha da lateral esquerda, e acabou perdendo a força ofensiva e não conseguindo fazer seu gol. 1-1 foi o resultado final e o Flamengo ficou sem o título. Fica uma crítica minha, porque o Reinaldo Rueda, que está aí para fechar com a equipe do Chile, é um técnico muito competente, muito famoso, um técnico que tem um trabalho belíssimo feito pela equipe do Atlético Nacional de Medellín, mas que chegou a 2 finais com o Flamengo e perdeu as 2. E na segunda, principalmente, por um erro tático grosseiro de um técnico que sabe que um jogador está mal fisicamente, como o Everton estava, e coloca um outro jogador para centralizar o jogo. De um técnico que tem muito nome e que poucos falam, porque não é o Zé Ricardo. Porque se fosse o Zé Ricardo, todo mundo caía de pau em cima. Fica aí então meu vídeo falando a respeito do Flamengo, que ficou com esse vice-campeonato, mas sim, era o título para o Flamengo vencer esse ano. O título do Flamengo era a Copa Sul-Americana. Era o título que era mais fácil do Flamengo ganhar, porque não tinha nenhum time superior ao Flamengo. Nem mesmo esse time do Independiente, que tem muita camisa, que a nível sul-americano tem mais camisa que o Flamengo, mas que dentro do campo, futebol, o Flamengo tinha muito mais. Fico meus abraços aos amigos flamenguistas, a minha esposa Aline Carpazano, que está sempre ligado no canal, é flamenguista, também ao meu amigo Júnior Xavier, outro flamenguista fanático, e também a todos vocês que gostam do futebol brasileiro, que gostam do Flamengo, e também aos adversários também, né, que estão sempre ali torcendo o Flamengo perder para ter assunto também para poder falar, e a gente, o Flamengo vencendo ou perdendo, como eu não sou torcedor do Flamengo, estou aí para fazer matéria independente do resultado. E não levem isso como independente. Um abraço a todos então, e até a próxima.